E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto, começando mais uma semana com um feriado rolando nos Estados Unidos, mas isso não tira o fato do mercado cripto continuar rodando e a gente tem algumas oportunidades interessantes que eu vou estar passando para você logo depois da vinheta. Bom, pessoal, temos hoje aqui o feriado do June 10th, que é um feriado que acontece lá nos Estados Unidos, referente à escravidão, né, a abolição da escravidão lá no estado do Texas. E essa semana eu confesso que a gente tem alguns fatos assim importantes, como por exemplo o depoimento do presidente Jerome Powell na quarta-feira às 11 horas. E sim, a gente precisa ficar de olho nisso, mas muita coisa já foi dita na FONC que é semana passada. A gente tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego na quinta-feira, que costuma dar uma certa balançada aí no mercado, mas tirando isso não temos tantos dados assim muito importantes, tá? Mas hoje feriado, o mercado ficou mais calminho, o Bitcoin nesse momento ele está cotado nos seus 26.800 dólares, próximo a uma região de resistência, tá? Então isso faz com que tenha mais força vendedora do que compradora, né? Ou seja, ordens de venda a gente consegue ver que é muito mais gritante, porque até os 27.500 eu diria que é uma resistência forte, tá? E as pessoas vão tender a vender. Mas uma coisa que a gente está vendo é que dentro disso o Bitcoin está consolidado. Ele está ali brincando entre os 26.800, 27 mil dólares e os 26 mil dólares. Tá? Isso é uma grande consolidação. Então, quando a gente chega próximo aos 26 mil dólares, temos ordens de compra. Quando a gente chega próximo aos 27, temos ordens de venda. E pontos cruciais aqui para o mercado, para mim, segue sendo resistência, essa linha de tendência, tá? Essa linha de tendência dessa cunha descendente eu acho que é o ponto de resistência mais importante. Inclusive ele coincide aqui ó, com o nosso topo prévio, a região dos 27.500. E suportes a nossa região verde. Enquanto a gente se mantiver entre essa linha de tendência, essas duas, né? E principalmente entre esse suporte, que é essa região verde, o Bitcoin, ao meu ver, ele vai se manter consolidado, acumulando nessa figura que tende a romper para cima, certo? Essa figura ela só vai ser invalidada se a gente perder os 25 mil e tiver fechamentos abaixo dos 25 mil. Nesse caso, topos prévios aqui vão servir de suporte, regiões aqui de Fibonacci. Estratégias, né? O que eu estou de olho? Enquanto o Bitcoin está dentro dessa consolidação, a gente vem vendo que lentamente a relação entre compradores e vendedores vem diminuindo. Na semana passada, a gente chegou a ter uma relação de quase mais de 3 compradores para cada vendedor. E à medida que a gente foi se mantendo nessa consolidação e ainda ficou acima dos 25 mil dólares, as sardinhas começaram a shortar. Então a gente não perdeu um suporte importante. A gente está numa figura que costuma romper para cima. A gente teve a FONC, a gente está tendo um possível ETF de Bitcoin chegando. São notícias boas, notícias positivas. E as sardinhas estão shortando. E isso é muito bom. Isso faz com que o preço, quanto mais essa linhazinha, que é o long short ratio, a relação de compradores e vendedores, caia, maior a liquidez que a gente tem para continuar subindo. Se as sardinhas estão shortando e o preço resolver subir, as instituições resolverem comprar, cara, pode ser que isso rompa a resistência, saia liquidando essa galera que está vendida e isso alavanca muito o preço. Então nesse momento o que eu estou fazendo? O mercado está parado, consolidado, esperando justamente o Bitcoin decidir ou se ele vai perder essa região verde ou se ele vai romper essa figura, que para mim está sendo a maior probabilidade agora, certo? E retestar a região dos 30 mil dólares. Você vai buscar por operações, a gente volta no site que eu passei aqui na semana passada, contra as sardinhas. Tá? Você vai operar contra as sardinhas. Então, por exemplo, você pega essas moedas que estão com long short ratio baixo, as sardinhas estão shortando, e tenta entrar em long. Né? Olha só o tanto de moeda que tem aqui com a sardinhada, tudo shortando. Eu acredito que se tiver até um long short ratio aqui de 1,5, por exemplo, tá valendo, tá? São moedas aí que se tiver uma tendência de alta, você operar a favor da tendência, com risco retorno favorável e contra as sardinhas, cara, perfeito, excelente. E você vai buscar shorts em moedas onde as sardinhas, nesse momento, elas estão em long. Então você pega aqui essa lista e ranqueia da maior para menor. Então, por exemplo,
Gala, ID, Onint, Polkadot, Near, Alice são altcoins que elas estão sem força compradora. Por quê? Porque essa força compradora já entrou. Elas já gastaram o tiro que ela tinha para estar atuando no mercado. Sem falar que se o Bitcoin resolver cair dentro dessa consolidação, essas altcoins elas têm muito mais gente para ser estopada, ser liquidada, elas são voláteis, certo? Então as estratégias que eu estou seguindo é essa. Então eu estou com alguns trades em aberto, por exemplo, ACH. Eu abri um short aqui no 1 hora dentro dessa consolidação. A gente tem uma resistência muito nítida e alvos aqui embaixo, próximo a essa base de preço. Gala, por exemplo, eu abri um trade em long, que a gente tem esse triângulo, a Gal, né, até falei errado. Gal, a gente tem esse triângulo ascendente, né, um suporte muito nítido e a gente pode romper. Tem alvos e Reef também, né, tem várias outras criptomoedas aqui que eu também estou de olho, que estão fazendo padrões interessantes, seja para queda ou para continuar a alta dentro dessa consolidação. Se perder fundos importantes, pode engatar uma tendência de baixa, enquanto o Bitcoin ele segue consolidado, certo? Então o Bitcoin consolidado, a gente vai ficar de olho em altcoins para operar contra a maioria, contra a sardinhada, contra esse pessoal aí que aposta em um único sentido do mercado e sempre tentar ter altcoins tanto para long quanto para short, porque se eu tiver 2 trades em long, 2 trades em short, por exemplo, e eu tiver um risco retorno de 2 para 1 no mínimo, né? Então, se o Bitcoin resolver subir, você vai ser estopado nos trades que estão em short, mas os que estão em long você vai ganhar 2 vezes. Então, isso cobriria o stop e você ainda teria o lucro desse trade. Enquanto isso, né, a gente operando no spot no Bitcoin. Tratar rompendo essa cunha, como eu falei, eu comprei um pouquinho mais embaixo, ainda estou com um certo capital para comprar se o preço resolver cair, mas com a maior probabilidade a gente está vendo um rompimento dos 31 mil dólares, eu estou um pouquinho mais exposto para estar pegando o rompimento da cunha, certo? Então estratégias, cenários são basicamente esses, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve. Deixa aquele like, nos próximos dias você vai ver esse cenário esquisitinho aqui que eu monto no meu quarto, porque eu estou mudando de escritório, né? Eu estou indo para o escritório onde a sala é um pouquinho maior, mais confortável, estou conseguindo realizar um sonho, então acho que vai ser bem legal e vou trazer novidades aí para o canal nos próximos dias. No mais, tenham um excelente dia, uma ótima semana e eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!